O meu nome é Jane, moro em Itaquiraí, né, uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha pequenininha, vou dizer assim, uma cidade rural, porque a maior parte da população vive em áreas rurais, né, são assentamentos da reforma agrária, eu mesmo moro num assentamento da reforma agrária, né, e desde criança sempre tive muitos problemas de saúde, mas eu não, a gente, naquela época eu não identificava, né? Então, só foi identificado em 2017, né? Minhas resistências alimentares. E aí vai aquele mundo, né? Que todo mundo vai, internet, com muitas decepções, sabe? É, muito, mas quando falou assim, não pode comer glúten, a gente nunca sabe, né, o que é. A gente não sabe nem o que significa a palavra glúten. Aí, quando vem associado junto com o leite, para quem desde criança não tomava café, só leite de vaca, cresci na roça, moro na roça, né? E então, assim, até que a minha atividade é essa, trabalho com vacas leiteiras, mas eu não tenho contato direto com o leite, até porque eu não posso. É tudo indireto, né? Porque é mecanizado, né? Então, ainda estou trabalhando, mas vamos ver até quando isso vai. E aí eu fiquei perdida, né? Procurei ajuda de profissionais, mas eles também não sabiam, né? Não tinha como me informar, não sei além de medicação. Mas não existe medicamentos para o glúten, né? Para a quebra da lactose ainda tem, né? O lactase, né? Mas o meu problema não era só a lactose, né? E até então não sabia, e eu continuava consumindo os produtos zero lactose e continuava passando mal. Aí eu parei. Aí até que foi descoberto também que eu tenho, né, uma sensibilidade fortíssima à caseína do leite. Aí foi obrigada a parar, né, de tomar, aí fazer o quê? Aí é o que a maioria fazem. Vamos para o supermercado comprar tapioca. Hoje eu tenho resistência a passar ali na gôndola onde tem tapioca, sabe? Chega de dar uns arrepios. Parece que eu sinto o cheiro dela dentro do pacotinho, de tanto que eu comi, sabe? Aí eu sei que eu fiquei muito tempo comendo só tapioca. Aí depois fui para a internet, comprei curso em 2020, e o curso, né, aquela coisa só de replicar receita. E, e aí eu pensei, né, o que eu vou fazer? Ah, e voltando lá atrás, como sempre, né, a gente deixa algo importante, que desde criança eu tinha, assim, até para que se alguma mãe vê esse meu relato, né, preste atenção, às vezes, em alguns sintomas dos seus filhos. Eu era uma criança que tinha fortíssimas dores de cabeça, e era uma dor de cabeça praticamente contínua, né? Por quê? Devido ao consumo, né, além desses produtos, desses alimentos. E naquela época nem era industrializada, minha mãe mesmo que preparava em casa, né? A gente não tinha acesso a industrializados. E eu tinha muita dor de cabeça, às vezes eu tinha febre. Aí, com o passar dos anos, desenvolvi um problema de gastrite nervosa, mas devido a estar com dor, sempre não tem como ser humano, né? Uma doença não ir criando outra, né? E com isso eu passei uma vida toda, né, com esses problemas gastro, né? E com dores de cabeça, tudo. Então, assim, até chegar a 2017, né? Para que foi que descobriu. Então, daí para cá, né? Foi onde eu comecei a pesquisar muito. Aí vi algumas coisas não dava. Em 2020 eu comprei um curso. Quando eu vi, falei, nossa, a solução dos meus problemas. Não falava de pães, mas de bolo, né? Aí eu não era assim muito fã de bolo, até hoje eu não sou assim no café da manhã, mas à tarde eu quero bolo, né? E eu falei, não, pelo menos o café da tarde vai estar garantido. Aí, as primeiras receitas, onde eu moro, não tem nem farinha de arroz. Quando você fala lá da cidade dos teus pais, parece que você está falando da minha cidade, sabe? Está falando da minha cidade, que a gente não encontra produtos. E mesmo assim, eu consegui comprar algumas coisas pela internet, com a ajuda do meu filho, da minha irmã. E as primeiras receitas eu fiz até que saiu boa. Mas quando acabou aquele lote de farinha que eu comprei outro, foi só desespero e choro. Aí ninguém não tinha suporte, tinha promessa de suporte, mas não tive nenhum feedback, né? E então, assim, para mim foi muito frustrante. Eu falei, não, vou procurar alguma coisa de pães. Aí vem o meu maior pesadelo. Encontrei um pão. Olha, hoje eu olho, gente,
Por que eu fui fazer aquilo se não faz? Graças a Deus e a Gabriela, com esses conhecimentos, por que eu fui inventar de fazer aquele pão? Pão de grão de bico, vegano, faz ideia, vegano, né? Eu tinha farinha de grão de bico? Não, fui pesquisar como fazer farinha de grão de bico caseira. Aí fui eu fazer a tal da farinha, saber que como a gente não tem aquele moedor de grãos, né? Aí, então, só ali no liquidificador, peneirando, depende da espessura da peneira, a gente jamais vai chegar na textura de farinha. E eu segui tudo ali no vídeo, a receita, fiz o pão. Menino, se eu batesse na cabeça do coitado do meu cachorro, acho que eu matava. E eu chorei quando estava naquela... Aquele, assim, olha, eu tinha já muito tempo sem comer pão, né? Em 2017, eu já não comia nem pão mais, porque eu passava tão mal que eu já não estava mais conseguindo, estava deixando de comer tudo, né? E eu sonhando com aquele cheiro de pão. Quando eu ia na cidade no sábado com meu esposo, passar de frente à padaria, esses lugares, aquele cheiro de pão, eu chorava com vontade de comer pão. Às vezes eu chorava escondido do meu esposo quando chegava em casa. Aquele cheiro me acompanhava a semana toda. Então, para mim, era um pesadelo. Quando eu achei que eu tinha encontrado a solução, o meu pão vira uma arma, que eu posso matar qualquer um com ele. Aí eu chorei, eu juro que eu chorei. Aí eu chorei, tava, meu esposo tinha que trabalhar, né? Eu fiquei trabalhando aqui no sítio. Eu chorei, falei, meu Deus, me mostra uma luz. Será que todo mundo no mundo vive como eu, né? Que descobre. E Deus ouviu minhas preces, né? Que acho que foi no final de 2022, acho que entrando em 2023, aí, né? Eu continuei na tentativa ali fazendo alguma coisa por conta, sabe aquele bolo de banana com aveia? Eu já não aguentava mais comer bolo de banana com aveia. E aí apareceu um vídeo seu no YouTube ali, eu procurando. Aí, né, eu olhei, eram suas aulas gratuitas. E ali você explicando lá dos seus vídeos antigos, assim, sabe? Mas assim, aí eu falei, mas que diferença? Por que a minha professora do curso não falou que essa é farinha de estrutura, farinha de leveza, não sei o que, se a gente tivesse a base desse conhecimento, a gente conseguia preparar algo melhor. Aí eu falei, não, aqui, eu acho, agora estou no caminho certo. Aí nessa época, né, em 2020, 2021, 22 e o início de 23 eu estava trabalhando, né? Então, apesar de eu morar aqui na zona rural, eu me formei na área de educação, né, no ensino de história, né, fiz 3 pós-graduações. Aí eu fui trabalhar, fui colocar em prática, ver se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. Eu amava estar com meus alunos, mas não era aquela coisa assim, sabe, que eu gostaria tanto de estar lá. Aí eu comentava com alguns dos meus colegas, né? Aí eles ficavam lá falando de aposentadoria, eu falava, eu não sonho com isso aqui para me aposentar. Aí eu já fazia algumas coisinhas que eles não tinham acesso. Para mim aquilo não dava bom, mas dava para comer, né? Aquela coisa que nós, né, alunos, suas alunos falam, não, isso aqui dá para comer. A gente sabe que não é a perfeição, né? Mas eles não tinham esse acesso e para eles estava perfeito. Eles falavam que eles provavam comigo, né? Se eu levasse uma marmitinha só muito pouquinho, provavelmente eu ficaria sem, né? Aí eles falavam assim para mim: ai, então vai fazer isso aqui, você faz muito bem. Tá gostosa, a gente não encontra isso aqui. Aí eu falava, não, o medo. Aí quando apareceu os seus vídeos, aí veio aquela crença, nossa, eu tô aprendendo muito, comecei a colocar em prática suas dicas, né? Aí eu encontrei suas receitas, aí o primeiro pão que eu encontrei seu foi o pão de forma. Eu sou apaixonada pelaquela receita, tem a do curso, mas aí eu copiei ela, tá num caderninho, sabe? Aí, né, quando eu fiz o pão, que eu levei o pão na escola, minhas fatias, e levei um patê que eu fui comer, e levei para eles, que eu sabia que eles iam querer, né? Nossa, aí era a minha receita top, eu tinha acertado o pão. Na primeira vez que eu fiz o pão de forno, menina, eu comi o pão, eu chorei, mas não era de tristeza, de felicidade. Eu falei, Deus existe, existe gente boa nesse mundo, gente honesta. Aí, né, aquele cheiro de pão, aquele pão, no outro dia estava macio, não sabia nem armazenar o pão, mas como sempre a gente esfriou, coloca no pacotinho, tampa bem, né? Ele estava macio, aí eu levei com um patê para a escola, né? Eu tinha feito até um patê de atum, aí não tinha dado tempo de eu cozinhar o frango, para fazer um patê de frango, porque eu ficava o dia todo na escola. Aí foram comer o meu pão, pode pedir as contas e fazer pão para nós. Menina do céu, eu falei, não, não dou conta. Aí a crença limitante, eu não vou conseguir, né? É muita coisa, porque eu tinha casa, eu tinha que, final de semana, ajudar meu esposo a fazer algum trabalho que ele sozinho às vezes não conseguia fazer, né? Que aí ele já tinha se aposentado do trabalho dele, e ele ficava aqui, eu ia para a escola. Mas tinha tudo para me fazer, as coisas da escola para preparar, e eu falava, não, eu não vou dar conta. Ah, não, sabe?
E aí, mesmo assim, aí eu comecei a fazer tudo com a receita do seu canal. E todas ficavam ótimas, né? Ótimas, né? E deliciosas. Aí eu já não eu já comecei a esquecer do pesadelo, sabe? Que não dava certo. Aí, quando você está vendendo os cursos, eu ficava, ai, que vontade de comprar o curso. Mas não era falta de dinheiro. A crença que eu não ia dar conta. O curso ia vencer e eu não ia fazer. Porque eu, nessas alturas, eu já tinha abandonado o outro curso, sabe? Porque a gente assistia, mas não tinha aquela explicação que você dá, aquela base. Entenda e pratica. Vai entendendo e vai praticando. Lá não, só era praticar sem entender. Por quê? Porque não tinha nada, tinha uma base, né? Então aí está a diferença, né? Até comento às vezes com as meninas, às vezes, né, a gente, no particular, sobre essa sua didática. Isso salva milhões de vidas, até de quem não compra seu curso, às vezes não porque não quer, ou por crença como eu, né? Fiquei praticamente quase 3 anos, né, nessa crença que eu não vou dar conta. Aí até que eu saí, né, da escola, eu pedi as contas, não estava feliz, né, com o que eu estava fazendo, que eu vi que não era aquilo que eu queria. Aí eu pensava que eu queria comprar seu curso, era uma coisa assim, que eu estava amando, né? Eu já tinha uma marmitinha, vamos dizer assim, adequada, digna, que eu puder, onde eu fosse, onde eu ia, eu levava, porque até hoje não quero nem saber de comer nada fora, que não, nem encontra para comer, né, para comprar. Eu falava, não, eu estou no caminho certo. Aí as pessoas que provavam falavam, nossa, por que você não faz para vender? Né? Aquela coisa. Né? Aí vem uma crença que eu ainda, uma crença que não deixa de ser também uma realidade que eu vivo hoje, a dificuldade de ter acesso à matéria-prima, né? Então, essa matéria-prima, para mim, é bem dificultoso, mas não é impossível, sabe? E aí eu pensei, quer saber? Para mim fazer um outro curso, a minha vida é muito corrida, eu não vou dar conta. Aí eu pedi as contas, aí com isso começou a afetar a minha saúde, e aí eu pedi as contas, eu saí, aí eu comecei assim, praticar o máximo que eu podia. Aí eu comprava, né? O meu filho me ajudava a comprar as coisas online, porque como ele trabalhava na cidade, aí ele vinha para casa, ele passava e pegava os produtos lá no correio, né? E trazia. Então, assim, fui até comprar o teu curso e aí eu ficava com vontade de comer o pastel. O pastel foi a chave, né? Foi a chamatrina ali do seu curso que me chamava para comer aquele pastel de vento, que eu não queria comer outro pastel, né? Só queria gostar daquele pastel. Quando eu ia na rua, na cidade, você era comer sonho. Eu era o pastel e aquela fatia húngara, sabe aquele pãozinho tipo o brioche que tem aquele creminho? Esse era o meu ponto fraco nas padarias. Aí eu só ficava sonhando. Aí eu testava fazer o pastel, mas tudo como você fala, né? Não é dom, é técnica. Aí a gente não tem, a gente não consegue fazer, né? E, e no início, aí o meu esposo, o meu filho sempre provou, o meu esposo não queria provar muito, não. Mas depois das suas receitas, que eu comecei a pegar no YouTube, canal do YouTube, fazer os bolos, ele comia, aí ele falava assim, acho que você não pode comer trigo mais que está comendo. Eu falei, quem disse que isso é trigo? Aí ele fazia, verdade? Eu falei, lógico. Aí ele começou a falar para as pessoas, né? Ele começou a sentir orgulho, né? Que eu estava fazendo, falar para os colegas dele que eu estava fazendo coisas sem glúten, sem leite, e penso que ficava bom, sabe? Aí eu pensava, né? Eu só estou colocando em prática, mas isso aqui, né? É conhecimento da Gabriela. Aí eu comecei a assistir as lives, e geralmente as lives ou é na hora da janta ou tô arrumando a mesa, né? Porque aqui em casa a gente tem maneira de jantar. Daí eu colocava o celular ali do lado, ali, porque era proibido o celular na mesa. Eu falei assim, ó, a minha aula é ao vivo, eu estou aprendendo. Eles estão aprendendo. Aí tá todo mundo aprendendo juntos. Aí parou de criticar, sabe? Daí eu colocava ali, deixava ali. Eu falava, ó, você tá vendo? A outra professora não me ensinou isso. Lá no Zuidal não ensina isso, sabe? E ficou. Aí ele falava assim, aí o meu filho olhava, ó, pai, ó, nem adianta. A mãe, depois que aparecia essa tal de Gabriela, a mãe só vive no celular. Eu queria consumir. Era Gabi Flix, sabe? Assistindo quando é vídeo da Gabriela, que tinha no YouTube, aí as aulas gratuitas, pegava o caderninho, anotava. No meu descanso ali do almoço, tá eu lá, um videozinho, anotando o que é, né? As farinhas de estrutura, de liga, o que serve. Aí, quando você explicou a questão, né, das farinhas, se a safra tem mais, né, é mais chuvosa, com certeza a farinha vai consumir menos líquido. Se a safra é mais seca, né, na época da seca, planta ali
colhe, ela vai, né, consumir mais líquido. Eu falo, mas como ninguém antes pensou nisso? Ai, ai, como antes ninguém tinha pensado nisso, né? Mas por quê? A falta do conhecimento, o tal da receita, né? Então, assim, só copia e cola. Não funciona. Pode funcionar para algumas coisas na vida, mas o conhecimento é libertador. Hoje, eu olho para trás, para mim lá atrás, olho hoje, não sei tudo, mas e, e acompanho também, né, outras coisas para comparar, Gabriela. Eu sei que Deus é Deus, ela é inteligente, né? É óbvio. Ele fez cada um com o seu DNA, mas fez cada um com o seu caráter e com responsabilidade no que faz. E você é a única, né, nessa parte. Porque quando a gente chega num lugar que você compra o curso, que você tem uma admiração total por aquilo, que você espalha aquele conhecimento, que você pratica, que chega a emocionar a gente as suas aulas, ali, não estou falando nem só do curso ali, as aulas gratuitas lá do YouTube, para quem já passou por isso, assim, de vários cursos, porque não foi só um curso que eu comprei, o seu curso é o quinto curso, sabe, que eu compro, para ver o desespero de comer coisas boas, né? E hoje a gente vê isso, vê vários relatos das pessoas. A transformação que você proporciona para a gente através do conhecimento, não, assim, é impagável, sabe? É impagável. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, falam na época do curso, falam, eu não tenho dinheiro. Eu falo só pelo trabalho que dá. Para você, de estar auxiliando a todos os seus alunos. A gente sabe que é uma longa carreira dedicada. Pelos anos que você, né, sempre fala que você vem na internet, que você ensina, que você começou a praticar depois de tudo que você fez, para você aprender, para você estar no grau que você está hoje de conhecimento, o valor do seu curso ele é simbólico, sabe? Ele é simbólico. Ai, fico feliz. Eu sou muito chorona. Nem tudo não, tá? Tem que ser uma coisa muito verdadeira para eu chorar. Olha, que bom, fico muito Como feliz, diz de a minha irmã, não verdade. chora nem em velório. Eu falo, mas depois você não sabe o que acontece. Ai, Deus. Isso é sério, porque no verão dá para passar, mas quando chega no inverno, que no meu caso eu não tomo café, deixei de tomar leite, aí parti, né, para o chimarrão. Meu pai e minha mãe a vida toda tomavam chimarrão, né? E eu parti para o chimarrão. Aí aquele chimarrão, ele pede o quê? Principalmente para quem tem, né? Eu não sou do sul, mas a infância toda a gente morou numa região que tinha mais pessoal do sul. Então toda roda de chimarrão tem que ter um biscoito ali, tem que ter uma cuca, tem que ter alguma coisa. E hoje, quando eu pego a minha coisa de chimarrão, eu pego ali meu biscoito, ou que tem ali um pedaço de cuca, ou tem alguma coisa, nossa, a alegria não é tá só no coração, mas na alma, sabe? Ela sai da alma. E saber que a gente passou anos sem poder provar, né? E a minha sensibilidade com o glúten e com o leite, eu não posso mais nem fazer pães, que antes eu fazia pão integral em casa com meu esposo, meu filho, eu não comia, mas fazia. Eu não posso nem fazer para eles mais isso daí. Porque eu já tenho todos os sintomas como se eu tivesse consumido aquele produto, né? E eu também, um tempo depois, né, que eu saí da escola, falei, tenho que procurar alguma coisa para me fazer, porque eu sou uma pessoa que eu não sei ficar muito sem fazer nada, sabe? Eu tenho que ocupar minha mente com alguma coisa. Falei, vou fazer queijo. Nunca tinha feito queijo na vida. Vou fazer queijo. Aí fazia os queijos tipo mussarela, mas foi, era uma porta assim que o pessoal ficava ligando pedindo. Menina, fiquei doente de novo. Aí, né, eu falei, mas eu não tô nem provando os queijos, né? Aí eu pesava, fazia tudo, né? Pesadinho já. É óbvio, né? Que vinha te seguindo, sabia, né? Tem que ser tudo na balança, né? Para não errar, porque eu não podia provar. Menina, aí eu fui ao médico, o médico falou para mim assim, mas é porque você não pode consumir leite. Eu falei, doutor, mas eu não estou consumindo leite. Ele falou, mas por que está no teu exame? Aí eu falei, doutor, é porque eu estou fazendo o quê? Já tem já uns 2, quase 3 meses. Ele falou, lembra que os seus poros
né, estão abertos, ele está absorvendo, porque, né, com a mão se põe luva, mas nunca a gente dá 100% com luva ali, né, para lavar também, né, os utensílios ali que a gente utiliza. Aí ele falou para mim, pode esquecer, pode procurar outra profissão. Eu falei, tá bom. Então, hoje ainda tem pessoas que ligam, manda mensagem para meu esposo, que ele tem mais contato, né, das pessoas que do trabalho dele, pedindo se eu não estou fazendo queijo. Aí ele fala, não, ela ficou doente, ela não pode mais fazer queijo, ela não pode nem trabalhar com leite, né? Então, para você ver o grau de sensibilidade. E eu acredito que tem muitas pessoas por aí que passam, né, por esses problemas, que não têm essa visão e que ficam perdidos. Então, gente, não faça como eu. Não deixe as crenças limitantes tomar conta de vocês, né? Faça o que tem que ser feito, né? Eu acredito assim, o curso, ele é a luz, sabe? É a luz. E você é a pessoa que nasceu que para ser alguma coisa, não, você está sendo que você nasceu para ser. E às vezes a gente só é o que dá para ser, sabe? Aquilo assim que você faz, que emociona, que leva saúde. Porque analisando, você é um laboratório natural. O que você leva para as pessoas, seu conhecimento, se colocar em prática, não vai ficar doente, sabe? Você é a ciência que Deus deixou para nós. Verdade. Você é a ciência humana que Deus deixou para nós, sabe? Para nós que necessitamos e que estamos abertos também, né? A buscar conhecimento. Porque às vezes eu percebo que você dá o seu esforço, você explica, você ensina a gente até a se organizar para poder preparar uma receita, para que não fique ali atropelado, fala, não vai dar tempo, né? E então, assim, tudo tem um jeito, só que a gente tem que estar disposto. E eu sempre comento, né, que a gente tem que primeiro cuidar da mente, abrir a nossa mente, né, para os novos conhecimentos. Tem muita informação ruim por aí, tem muita enganação, mas é só a gente analisar bem que dá para perceber, dá para sentir. E ali, né, mesmo nas suas aulas gratuitas, a sua energia, a sua convicção é tão real, não sei se é porque a gente já está nesse grau assim, mais de conhecimento mais elevado, né, que a gente percebe isso. Que se o seu curso não fosse tão bom, não fosse ótimo, não tinha várias alunas, mesmo tendo acesso no portal lá do curso, que tem todas as receitas, tem as aulas ensinando como prepara, o porquê de todas as farinhas, como a gente substituir, como a gente criar uma receita. A gente não estaria te seguindo lá no canal do YouTube nas aulas gratuitas, que é para pessoas que nunca te viram. Entende? É tão grandioso, é tão valioso. Eu mesmo não quero perder nada. Sabe? Eu não quero perder nada. E com isso, eu nem, às vezes, acesso o curso tanto quanto os outros, porque coloco bastante em prática. E uma coisa que, principalmente depois da aula lá do curso, né, de criação de receita, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, não estou boa, estou aprendendo, né, de calcular as porcentagens para criar uma receita baseado ali, né, numa quantidade de farinhas, né, essenciais ali naquela receita. Como calcular? Eu vivia nesse dilema, pensando, né? Olha, eu querendo dar um passo além, né? E vivia pensando. Aí, quando você colocou aquilo lá, eu falei, não, é o verdadeiro anjo em nossas vidas. Até comentei com a Elane lá de Santarém, né? A do Pará. Aí a gente troca muita informação no particular, né? Aí ela falou, menina, você viu? Eu falei, você viu? Eu falei, e agora? Ela falou assim, até eu acho que eu vou tentar criar umas receitas. Aí, assim, por que aquilo ajuda muita gente? A questão da substituição. Porque no meu caso, eu não, às vezes eu fico olhando, inveja boa, tá, meninas? Se um dia vocês forem ouvir ou ver esse vídeo, né? Que elas falam, é só ir lá na loja, vou comprar farinha, compro isso, compro aquilo. Eu não tenho. Às vezes, sim, eu compro, né? Mas vai acabar, então eu tenho que saber o que eu posso substituir. Então, na realidade, eu vivo mais de substituições do que as suas receitas na prática ali, né? Eu compro, mas geralmente não dá assim para mim continuar utilizando, porque termina.
Às vezes, quando eu acho a farinha num bom valor, o frete tá mais alto. Às vezes, o valor do frete dá para comprar 2 quilos de farinha, né? Mas é motivo para eu desistir? Jamais. Nunca. Não é só porque somos brasileiros, não, que até manjo nossa vida. Na minha vida, que é você que eu sei. Que o que você ensina, não, a gente não perde. E eu amo isso. Então, assim, tenho o desejo de empreender, não é pelo dinheiro, você é de ensinar. E eu, baseado na minha dificuldade, de eu chegar no local e encontrar o que eu posso comer com segurança, né? E, então, assim, aqui na minha região, né, eu vou dizer assim, uma boa parte do meu estado não tem, só tem pessoas com problemas, mas solução não tem, né? E, só que são poucas pessoas também que estão dispostas, né, a buscar, seguir em frente. Às vezes, se tiver um produto pronto, eles compram. Porque fala, a gente compartilha a aula, a pessoa fala assim, nossa, você me mandou isso, mas é muito grande. Eu falo, mas criatura, quando a gente vai estar na sala de aula, na escola, a gente não fica 4 horas no pátio da escola? Por que não pode ficar, às vezes, ali, né? Adianta o vídeo um pouquinho, mas tem que entender para buscar um conhecimento. E às vezes é essa a crença. É porque a aula é longa. A live é longa. Eu não gosto de live porque é longa. Mas é o conhecimento ele é detalhado, né? E, e eu tenho até assim, sabe, um ranço de vídeos curtos demais. Porque aquilo só te instiga, mas te deixa na mão. Porque se você for colocar aquela formação em prática, o detalhe não está ali. As minhas irmãs ficam bravas, elas não mandam mais coisas para mim, assim, desses videozinhos, sabe? Porque sabe que aí elas mandam, aí eu olho. Aí eu vou lá e pergunto, né? Mas e os detalhes, onde está? Como que eu vou colocar em prática? Ela fala, não sei se viva, já não mando mais, porque eu sei que a gente não vai aproveitar nada. Não vai aproveitar nada. Mas por quê? Devido aos traumas de só pegar uma coisa assim, que está ali e colocar em prática sem conhecimento. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E aí ficou a minha família toda. Para você ver que a coisa aqui em casa mudou tanto, que depois que do curso que eu fiz, eu não tinha feito cuca ainda, né? Depois do curso, fiz a cuca de banana. Se deixar meu esposo toda semana, que é cuca de banana. Hoje mesmo estou intimada, vou ter que fazer 2 pães, né? Para aproveitar o forno. Já faço 2 pães que congelo, meu congelado está na reta final. E aí tem que fazer a tal da cuca. E o meu filho quer um bolo. Aí adivinha o bolo. Aí o bolo eu vou fazer o toalha felpuda lá, né? Com aquele creme de coco que ele ama, que ele fala que é de beijinho. Eu falei, você já sabe. Não, mãe, faz do seu jeito que eu sei que eu gosto. Aí faz aquele creme de baunilha lá que você ensina, né? Põe maçã de coco, faz uma caldinha mole. Nossa, não dá para nada, né? E geladinho ele ama. Fica tipo aquele bolo gelado, né? Que a gente comia na infância, né? Que bem refrigerado. Então, assim, dá para matar muita saudade, é uma delícia. Então, assim, se a gente não prestar atenção, a gente só vai ficar comendo doces, porque tanta vontade de comer doce, sabe? Mas tem a receita de torta, tudo assim, então em casa, geralmente, eu me programo, né? Eu faço já 2 pães, aí eu faço, né, o bolo, aí dependendo da receita, da massa, como ela é uma massa, assim, que os sabores que a gente coloca, dá para utilizar coberturas diferentes, aí eu faço aquela cobertura que você ensina, né, de chocolate, de cacau, e outra eu faço uma outra coberturinha ali com leite de coco ralado, né, dá uma umedecida. Aí com a massa só eu divido em 2 formas menores, porque dá uns bolos tamanho bom, né, enorme. Então, quem disse que não tem bolo variado nessa casa? Só porque eu moro aqui nesse fim de mundo. A Ai, minha que amiga coisa veio, boa. então, a minha amiga veio aqui sábado e eu tinha feito pão. Daí um pão estava congelado e o outro estava aqui, né? Tava só a metade do pão, porque eu e meu esposo, no dia à tarde que ele chega do trabalho, que eu faço pão ali, assim que eu almoço, né? Eu já preparo os pães, que é a hora que eu tenho mais tempo para estar cuidando. E aí eu deixo, ele chega do trabalho, a gente já come ali quase a metade do pão. No café da manhã vai praticamente mais da outra metade. Aí ela chegou à tarde aqui, meu esposo dela, e olhou e falou assim: tá vendo? Tá comendo pão e nem me falou nada.
Aí eu falei para ela, eu falei, não, você tem preconceito com coisa sem glúten, mais nada, só para zoar ela, que eu sei que eles amam as coisas, né? Aí já pegou e falou para mim, o que você fez para passar nesse pão? Aí eu falei, tem um patê de atum ali na geladeira, né? Porque eu não como manteiga, não como manteiga. Então eu tenho que me virar. Aí ela pegou, aí comeu, aí chamou o esposo dela. Aí ela falou assim, você não tem mais nem um pedaço desse pão guardado por aí, não? Eu falei para ela, mas você não já provou do meu pão? Não, eu quero me levar para casa. Amanhã cedo, na hora do café da manhã, eu vou lembrar desse pão. Aí eu peguei o meu pão que estava ali congelado, que eu congelo já fatiado, como você ensina, né? Aí dei para ela levar, que foi que eu te enviei o áudio lá que ela falou que queria comer ele morninho, né? Assim para ver a textura se estava igual ela comeu aqui. E depois ela colocou na airfryer, que eu falei para ela que eu gosto dele assim aquecido, que fica tipo uma torradinha. Coloco mais na frigideira, que para mim é mais rápido ali, eu acho. E aí ela fez na airfryer e disse que amou, né? Assim, bolo também, eu faço do bolo, né? Que faz aquela creminho lá de coco, a massa de baunilha de bolo, mas tudo teu que eu aprendi no seu canal e melhorei algumas coisas lá com as dicas lá do curso, né? Depois que eu comprei o curso. E então, assim, se eles vierem aqui em casa, sabe aquela criança que vai na casa da avó porque sabe que vai ter alguma coisa para me comer e ainda para me levar um pedacinho? Esses meus amigos é desse jeito. É desse jeito. Aí, né? Teve uma vez só que eles vieram e daí só tinha um resto de bolo, aí tomaram café, né? Comeram, né? À tarde. Aí nós de embora, cadê minha marmitinha? Eu falei, meu filho, dessa vez você dançou? Não tem marmitinha. Aí ele falou assim, eu não acredito que você está ficando miserável. Eu falei, não, eu não tive tempo de fazer, criatura. Assim, porque não era programado que vai vir. Fala, tá em casa? Tô indo, sabe? Então não teve de nada. Né? Sim. Aí eu falo assim, você fala, eu vou na tua casa. Eu falei assim, a mesma coisa, falar para você, tô indo na tua casa para tomar o café da tarde. O que você vai fazer? A padaria fica na rua de baixo da tua casa, né? E aí? Ele falou assim, não dá, não tem nada para eu comprar para você comer. Eu falei, então, tem que se programar, não tem? E aí eu falei para ele assim, se você me dá uma tapioca, você já viu, né? Vai perder a amizade. Por favor, chega de tapioca, Deus do céu. Por favor, chega de tapioca. Ai, Deus. Às vezes aí a minha mãe falou assim por mim esses dias, você não gosta de tapioca, não? Eu falei, mãe, nem me fala em tapioca. Também tenho aversão. Não gosto. Menino. Aí tudo Enjoei. que eu faço, aquela coisa de dividir com a família, falar, tá bom, às vezes divide, né? Eu gosto muito de dividir. Na realidade, eu gosto mais de fazer, ficar na expectativa ali que vai sair, né? Como vai ficar. Aí eu gosto de dividir. Aí eu mando para minha irmã, até que tem a minha sobrinha, agora tem 3 aninhos, para minha mãe, e com isso vai, né? Aí a minha irmã disse que eu coloquei a minha sobrinha em mau costume, que a minha sobrinha faz ela passar vergonha. Quando ela vai na casa das cunhadas, café da tarde, as cunhadas colocam o bolo, aí diz que ela olha e fala assim, mamãe, eu não quero o bolo dessa tia, eu quero o bolo da tia Jane. Aí ela fala, mas nós não tá na casa da tia Jane. Quando na tia Jane, você come o bolo dela. Mas esse aqui não tá igual, mamãe, da tia Jane é mais gostoso. Ai, que gracinha. Eu falei para Deus. ela, mas explica para ela que cada um faz um jeito. Aí, Uhum. aí ficou, né, assim. E a minha mãe agora não come mais pão da padaria. Aí fala, mas ela é diabética, não pode comer pão. Mas aí eu sempre, como dava os pães para ela, eu falava, mãe, eu levava só um pedaço, falei, vai que joga fora, né? Aí, né, porque a textura, porque eu sou que assim, eu gosto de comer, sentir assim, parece que mastigar. Se eu comer uma massa muito, assim, sem colocar alguns grãos, algumas coisas, parece que não me dá saciedade, porque a questão da ansiedade, que a gente come muito rápido, quando tem textura, não, você tem que mastigar mais, né? A gente tem que mastigar. Aí eu colocava de início, acho que acostumada aquele pão da padaria, ela comia, mas achava estranho, sabe? Uhum. Aí e aí, mas, tá gostoso, mas parece que a gente tem que mastigar mais. Eu falei, essa é a intenção, né? E com isso foi. E ela aprendeu, minha filha, agora, toda semana eu tenho que fazer pelo menos um pão para ela. A torta, então, ela gosta de torta de atum, sabe, que eu faço com legumes ali, né? Menina, ela ama. Aí eu falo, mãe, isso não é adequado para a senhora que é diabética, para falar assim, para comer como uma refeição. Mas se a senhora cuidar do seu almoço, do seu jantar o resto do dia, a senhora pode comer o pão tranquilo, né, no café da manhã. Que ela fala que a saúde dela melhorou muito, o diabetes está baixo, mas por quê?
Porque não é os pães que faz alterar a diabetes dela, porque ela não usa assim, insulina, né? A diabetes dela é controlada. Só que assim, ela é daquela que come batata, macarrão, arroz, feijão, tudo, né? Então ela fala assim: ah, é o pão, não é o pão, né? Então a minha irmã ainda falou assim: ah, faz sua parte, ela que faz a dela, né? Eu falei: tudo bem. Então, assim, mas ela ama. Aí esses dias, né? Aí eu peguei e mandei o áudio, mandei mensagem para ela, falando: mãe, o pão da senhora já está acabando, porque a minha irmã tem uma irmã minha que morava fora do Brasil, chegou e ela tá ficando na casa da minha mãe esses dias, né? Aí eu falei assim, então associando os pães, né? E essa minha irmã, ela adora os pães, né? Aí a mãe, ela falou assim, ai filha, meu pão acabou. Aí eu falei assim, ah mãe, eu não sei se vou fazer pão essa semana. Aí ela mandou, ai filha, não para de fazer. Acho que ela entendeu que eu não ia fazer mais, sabe? Uhum. Ai filha, não para de fazer esses pães. Seu bolo, e a sua cuca? Ai, sabe assim? Que daí eu mandei um pedaço de cuca para ela, né? Que meu esposo manda leite para ela às vezes, uma vez por semana. Eu mandei levar, né? Um pedaço de cuca para ela. Nossa, aí ela amou a cuca. Então, só que a cuca vai mais açúcar, né? Na farofa. Mais que eu uso adoçante também, mas não sou fã, né? Eu tenho problema de desbiose devido a essas sensibilidades alimentares. Deixa, né? O seu rastro ali, que às vezes ela é definitivo. Aí, assim, eu dou uma equilibrada, né? Eu dava, né? Mas agora não, como eu sei, né, equilibrar mais, aprendi com você lá, né? Baseado nas coisas, então. Aí eu até mandei um pouco do adoçante para ela essa semana. Daí eu não estou usando diretão, porque ele também não é bom para o nosso intestino, né? Em questão dessa parte da desbiose, ele atrapalha muito. Então, Bom, então eu quero saber de você como é que ficam os seus resultados, características mesmo, fofinho, maciez, essas coisas, hoje, depois do curso, então. bom, se existe perfeição, ficam perfeitos meus pães, meus bolos, né? No geral. Porque se a gente for citar tudo que tem no curso, nós vamos passar mais de uma hora só citando as receitas, né? Então, ficam perfeitos. E, além de perfeitos, são nutritivos. Que às vezes você olha alguma coisa assim, é bonita, pode ser até saborosa, mas né, não te dá saciedade. E até que essa semana mesmo, meu esposo, de manhã, aí sempre consome, né, o pão acompanhado de uma proteína, que ele não gosta muito de manteiga. Raro ele comer manteiga, né? Que daí ele já sabe que eu não como, ele não come. Quando ele tem vontade, ele compra um potinho, mas pode saber, vai comer uma vez só e às vezes eu dou para minhas irmãs levar, porque ele não vai comer. Aí eu faço com uma proteína, seja com patê, seja com um omelete, seja assim um ovo lá só temperado, sei lá, com a carne moída, alguma coisa. E aí eu corto duas, já guarda congeladas as fatias, eu não corto muito grossas. E ele falou para mim essa semana, assim, ah, pode colocar só uma fatia, porque aí eu como as duas fatias, né? Ele toma ali de manhã, né, com o café dele. Ele disse que quando dá 11h30, na hora que ele vai almoçar no trabalho, ele não tem fome. Ele fala assim, bem, eu não tô com fome, não tem graça comer quando a gente não tá com fome. Aí eu falei para ele assim, amor, mas você vai trabalhar. Aqui em casa eu tenho acesso a um monte de coisa, fruta, tudo, e ele não gosta de levar. Por mais que eu, às vezes, eu faça ele levar uma maçã, uma banana ou alguma coisa, mas é raro ele comer. Aí ele traz de volta, ele fala que não tem fome. Como que ele vai comer? Já vai almoçar sem fome, né? Aí ele fala. Então, assim, dá muita saciedade, né? E, então, hoje, meu esposo, assim, que ele era meio chato para comer, mas ele não tem restrição nenhuma com a nossa alimentação aqui, referente aos produtos, né, do curso, do que você ensina e das receitas que a gente cria baseado no conhecimento que você passa para a gente, sabe? Então, é perfeito. E até acredito, assim, que vai aumentar mais, expandir mais, né? Com a vinda dessa minha irmã, aí como eu moro no sítio, né? Ela vai morar na cidade vizinha, que é onde eu vou sempre que eu compro algumas farinhas que eu encontro. Às vezes eu dou com a cara na porta, né? Eu chego lá, só tem um supermercado, uma lojinha lá que vende, e às vezes eu vou, não tem nenhum nem no outro, né? Então, assim, mas como você sempre fala, tem alternativa. Então, o conhecimento, ele liberta qualquer um, né? Então, eu consigo me virar. E até que no sábado eu fui aqui na cidade, aí eu fui no supermercado, que de vez em quando eles vendem alguma coisa, a gente encontra lá o gergelim, já nos pacotinhos, né? Aí, né, a linhaça. Então, assim, que é o que me auxilia bastante em questão, né, de estar agregando nas receitas, né? Às vezes textura diferente, mais umidade, devido a ser umas sementes que são gordurosas, né? Que nem aqui eu não encontro nem amêndoas, né, com casca, nem sem casca, nem moída, nem nada, essas coisas que não existem, né? E aí eles tinham um potinho lá, né,
uma vasilha vendendo semente de abóbora. Aí eu até comprei um pouco, né? Que a minha estava acabando. E só para ter noção do fim do mundo que eu moro, R$ 209 se for comprar o quilo da semente de abóbora. Para Meu quem mora, né, Deus. num estado que é, ó, num estado que é um estado ruralista, que tem bastante plantio. O meu estado, ele tem muito agricultura familiar, que é o que produz, que vende essas coisas, que lá eles reutilizam, né? Essas sementes. Hum. Aí fala, por que você não faz em casa? Porque como a gente usa tanto, só o que a gente come, ali as abóboras que a gente consome para poder utilizar as sementes, são poucas, não dá, que a gente consome bastante, né? Então, só para você ter noção. Mas é dificuldade? Vou deixar de comer? Não, eu não preciso comprar aquela, posso comprar em outro lugar, né? Sim. Eu posso me virar. Aí eu comprei um pouquinho. Então, é assim, a gente não vai, só não deixar a dificuldade tomar conta, né? Porque você nos mostra vários caminhos, né, nas suas didáticas. Então, não tem como a gente ficar perdido, sabe? Deixar de consumir os produtos. E se for para vender, tem muita gente. O mercado é enorme, sabe? Aqui é enorme. E o que eu vejo assim, né, o conhecimento que eu tenho de pessoas, que as crianças estão nascendo hoje com mais problema do que nós na nossa época, Sim. né? E, então, assim, é um mercado que eu falo assim, está aí de braços abertos para quem está disposto a ser abraçado na questão do empreendimento. Mas tem que ter compromisso com o que faz, né? Não é fazer simplesmente pensando no mercado, mas fazer o que você faz, pensando na saúde das pessoas. Aí depois o restante é consequência. Na verdade, o financeiro é consequência de um bom trabalho executado, né? Que a pessoa que comprar um produto desses que você ensina, se a pessoa seguir fazer certinho e ver que ali dentro não vai muitos dias, ali que nem meu esposo, toma café da manhã, fala, não posso ficar até almoçar 1 e pouco, 2 horas da tarde, que eu não vou estar com aquela ganância de querer comer uma panela de comida, né? Nem um prato, uma panela, porque né, come bastante. Então, assim, para você ver a diferença, a pessoa sente, questão de quê? Da nutrição, né? E às vezes eu mostro, alguma pessoa às vezes questiona alguma coisa, fala, ai, mas não é difícil? Não é chato? Fala, não, a partir do momento que você está disposto, não existe nada chato, né? A gente tem que estar disposto a executar. E, e esse é para mim, esse é um caminho sem volta. Eu acredito que quem dá o primeiro passo e tiver coragem de dar o segundo passo, de entender como funciona, não precisa ter restrição para ter uma vida saudável, né? Então, o mais importante, além de quem precisa, eu acho de quem acha que não precisa, é mais importante para ele poder manter a saúde que já tem, do que esperar ela se deteriorar para depois querer reconstruir. Porque, para mim mesma, é praticamente quase impossível voltar a reconstituir, né, a minha flora intestinal 100% como era, vamos supor, antes de ter uma sensibilidade alimentar, do que se eu soubesse disso antes e tivesse cuidado, Eu também. né? Né? E a gente nunca deixa de ter uma coisinha aqui e outra ali, Sim, sempre tem alguma né? coisa. Sempre tem alguma coisa. Eu já não, antes do teu curso, eu já não consumia mais, né, alguns produtos, né, de FODMAPs, que é a batata doce mesmo. Aí, né, quando eu vi a receita do pão de batata doce, eu nunca me importei, nunca tinha, lá no canal do YouTube, eu nunca tinha muito interesse em fazer. Por quê? Porque devido que ele é fermentativo. Mas depois daquela dica que você dá lá no curso, da gente deixar ela demolhando, haja batata doce nessa casa, sabe? E outra, acha que toda vez que eu vou fazer um pão, que eu quero colocar a batata doce, principalmente, eu vou ficar cozinhando batata doce? Não. Eu faço ali, né, cozinho depois, faço os purezinhos, coloco nos potinhos já pesados ali as 100 gramas e congelo. Do jeito que eu tenho pães e bolo, torta congelado no meu freezer, eu tenho os purês ali, sabe? Congelado. Então, eu não resolvo de manhã, eu penso, não, amanhã eu vou fazer um pão. Aí, por mais que, suponhando que eu resolvi agora, não, mudei de ideia, vou fazer um pão de batata doce, que a textura é totalmente diferente. Ele lembra muito um pão ali comum, né?
Então, o que eu faço? Eu descongelo, eu dou um banho-maria no micro-ondas, eu coloco ali, né, uns segundinhos, porque é pouquinho, né? Já Uhum. descongela rápido. E quem disse que eu não vou comer pão de batata doce, um pão mais macio, mais saboroso, sabe? Então, eu, assim, essas dicas, nossa, valem ouro, sabe? É muito valiosa, né? Que E bom. eu acho assim, não, você é a pessoa assim que, como eu já repetindo, né, sendo repetitiva, que você nasceu para ser o que você está sendo, mas acredito que você vai muito longe, porque Deus não coloca ninguém num caminho que quando ele faz com perfeição, né? Que fala assim, outras pessoas podem olhar e falar assim, mas o trabalho da Gabriela não é tão perfeito assim, mas você está cada dia mais buscando conhecimento, porque o conhecimento ele é infinito, É. não é verdade? Você pode ver 100 anos, 200 anos que você vai estar sempre, ainda mais criando, igual você busca essa área de estar criando, não só replicando receita, né? E não só buscando, só ficar replicando, né, a safra que foi feita, em questão de outros ensinamentos que você passa, não tem como as coisas dar errado na tua vida, porque você está disposta a fazer, sabe? A gente está aqui do outro lado, a gente percebe isso no nosso dia a dia, como você trabalha fora, né? Você prepara as suas lives e você não chega lá toda estressada, passando aquela energia de cansaço. Nossa, eu estou tão cansada, eu podia estar dormindo, agora eu estou aqui nessa live para ensinar esse povo. Não, você faz com carinho, a gente sente a sua energia. Não, você não desista nunca, você está no caminho certo. Não no caminho, que eu quero dizer só financeiro, não, sabe? De salvar vidas. Os médicos estudam na faculdade para salvar a vida. Você estudou a sua nutrição, que não é o que tem lá na faculdade. A sua nutrição, você está salvando vidas. Quantas pessoas você está, com o seu conhecimento, ensinando aula gratuita que você dá, que nem curso de R$ 2.000, como eu comprei, eu nunca tive acesso na época, em 2020, que pode salvar as pessoas de levar até, né, um problema mais sério de saúde, em todos os sentidos. Porque uma pessoa que tem um problema, igual eu tinha, né, em questão assim, né, de estufamento, de cólicas, muitas dores de cabeça, com gastrite, sem falar afta o tempo todo, sem saber de onde vinha. Como? Agora, imagina um ser humano que passa anos desse jeito, o emocional, que situação que fica. Agora, imagina uma pessoa se libertando de tudo isso, dentro ali de, vamos supor, de 30 dias. 30 dias para exagerar, né? Para exagerar. Você acha que a pessoa vai desistir? Você acha que esse conhecimento, isso que ensina, que libertou com coisa que a gente foi ali, tomou um banho, lavou, tirou tudo aquilo que estava fazendo mal. E sem ter que vender um rim para conseguir isso, como diz por aí? Você acha que isso não é uma obra divina? É verdade. Entende? É só pensar com a alma, com o coração, se pôr para quem já viveu, né, na pele, que às vezes para quem nunca passou isso, vai falar, tá rasgando cedo demais. Não, eu estou sendo honesta, reconhecendo né, uma qualidade que é feita com amor, porque eu sinto isso, eu tive isso, eu vivo isso, a minha família vive isso, os meus amigos vivem isso, quando eu tenho tempo de colaborar com eles, né, que eu tenho acesso, né? Então, é libertador, não tem como falar, não, é um curso qualquer, né? Porque de tanta gente ver curso, pessoas vendendo curso, mas curso sem base, sem fundamento, né? E o seu não. Então, esses dias ainda falei para o meu esposo, né? Eu falei, a salvação, que a professora deu uma promoção e falou o quê? Eu falei assim, 2 anos de acesso, mas já vou fazer um cofrinho ali, eu falei para ele, já para guardando para renovar meu curso, que eu nunca mais vou abandonar a Gabriela. Ele falou, deixa o esposo dela escutar isso que você vai ver. Eu nunca mais vou abandonar a Gabriela. Aí ele falou, por quê? Ai, amor, a gente sente seguro. Eu falei para ele assim, né? Você olha ali, não tem como.
né? E, no caso, eu não fico só com o curso, eu não sei se é isso, não estou dizendo assim que eu sou melhor que as outras alunas, mas eu não fico só com o conhecimento que está no curso, né? Como eu falei, as aulas gratuitas tua, ela nos dá uma base enorme de conhecimento. Então, não é porque ali é gratuita, não tem seu valor, né? Então, assim, aí, né, esses dias eu estava assistindo, meu filho falou assim, o que você está assistindo aí, Vé? Aí, né, ele falou assim, só perguntei porque eu já sei o que é, né? Aí, né, aí eu falei, filho, se as pessoas soubessem o quão valioso é esses conhecimentos que a Gabriela está dando aqui gratuito, colocava numa caixinha e guardava ali para não evaporar, sabe, para não perder nunca na vida. Ele falou, por quê? Eu falei, porque quem precisa hoje, tudo bem, precisa, e quem não precisa hoje, amanhã pode precisar, né? Então, é assim. E aqui em casa, esse negócio de eu fazer assim, vou fazer um bolo para mim, um bolo para meu esposo, não. A não ser se for questão de sabores, sabe? Mas, assim, meu esposo, meu filho, meus irmãos, assim, a minha família, quando vem na minha casa, já sabe que ele não vai encontrar nada diferente. Então, todo mundo come, gosta, né? E, e aqui é assim, se alguém vai me dar um presente, já sabe. É que eles saem mais, vai visitar a cidade do estado vizinho, que é o Paraná, né? Ou vai aqui em cidades maiores, mesmo aqui no meu estado, já sabe, cada vez visitar um já traz um pacotinho, um já traz século de batata, o outro é farinha de amêndoas, o outro já traz lá um mix lá, sabe, assim, um kit de linhaça, de gergelim, sabe, semente de abóbora. Então, é sempre assim, sabe? Então, essas Legal. coisas assim. Eu tenho um sobrinho, ele trabalha no banco, então, né, sempre quando ele está de férias, que ele vem visitar, aí ele trabalha em cidade maior, né? Aí ele faz uma compra e já traz para mim, ó, sacolado, um monte de pote de farinha, traz coisas que ele nem sabe para que serve. Ele falou, tia, estava lá na seção de coisas que você gosta, então com certeza eu sei que você vai fazer isso aqui, alguma coisa com isso aqui. Aí ele me traz, sabe, aquela sacolada. Nossa, é Que maravilhoso. Então legal! eles cuidam de mim, eles me salvam tanto, Ah, né? que Porque eu bom. quase não saio para fora. Uhum. Então eles trazem. E aí, quando eles avisam que vem, eu já faço alguma coisa. Aí eles provam, aí eu falei, aí ele fala, tia, tá perfeito. Já pode, já sabe, minha marmitinha tá pronta, né? Aí eu sempre faço alguma coisa, daí ele leva, né? Mas eu já deixo, que eu já sei que ele gosta. Aí quando ele vai embora, ele leva. Aí teve um dia ele levou, né? Eu tinha feito uns biscoitos, eu fiz um pavê. Daí eu fiz a marmitinha para ele, aí ele levou na bolsinha térmica, com gelo, com não sei das quantas. Aí ele falou para mim, tia, isso aqui eu vou fazer inveja pro pessoal lá do trabalho amanhã. Eu falei, Bruno, não faz isso, você nem sabe se amanhã a textura que você vai estar, Bruno. Aí ele pegou, eu falei, porque pode variar a temperatura, né? Que, tia, com um monte de aqui dentro friozinho? Não, não vai estragar, não. Aí no outro dia levou, né? Aí disse que fez que nem o chá, ficou lá, sabe? No banco o pessoal sai comer fora, né? Ele lá na cozinha, acho que provando, né? O pavê dele. Aí disse que eles pegou e falou assim: onde você arrumou isso? Mas eu nem te conto de onde isso veio. Aí foi contar toda a história da tia, sabe? Aí o pessoal falou assim: então por que você não trouxe a marmitinha pra gente também? Aí foi todo mundo provar. Aí falou: Bruno, avisa a tia quando você for, pra você trazer pavê pra gente. Eu falei: Bruno do céu, como que você vai levar pavê pra esse povo? Ele falou: não, tia, é só para deixar eles à vontade. Eu falei: Bruno, você parece que é bonzinho, mas você é maldoso, né? Não? Ai, Deus. E Como sobre o pode? suporte do curso, o que é que você acha, hein? Da nossa comunidade, lá dentro da plataforma? Ai, é top das galáxias. Se a galáxia é o último espaço que existe, é top das galáxias. Aquele, o suporte, a ajuda, né? O suporte que você dá lá, né? Para todos que perguntam. Eu não sou muito de perguntar, como eu falei, né? Como eu já venho há mais anos, né? Te seguindo, aprendendo. Então, né? Assim, mas mesmo assim a gente troca informação, às vezes, né? Com outros colegas que sabem que em algumas partes lá elas têm mais conhecimento que a gente. Então, assim, mas é top, nossa. Então, assim, você está sempre preparada, pronta, né? Para tirar dúvida de todo mundo, seja dentro do curso, seja fora do curso. Então, assim, não precisa ter dúvida, não tenha medo, tá? Como eu falei, não deixa essa crença do medo deixar o tempo passar,
e ficar sofrendo, passando vontade, ou acabando com a saúde, que nem todo mundo tem a resistência de ver e não comer aquilo que não deve, né? Então, assim, o seu curso é top, você é top, né? Então, assim, é tudo de bom. Que Se bom. falar para você assim, ai, Gabriela, seu curso vale ouro. Eu acho que ele vale um pouco mais, mas eu não conheço outra coisa. Quem vale mais o ouro, o rubio, o diamante? Ai, ai. Ai, Jane, que Ai, bom, que alegria te conhecer. Que bom que eu pude te para mim também também. Na fazer verdade, eu parte da comprei sua o vida. curso, mas nunca. Eu comprei o curso, mas nunca imaginava que você ia tirar esse tempo aí para ficar aí, eu tagarelando nas suas orelhas, sabe? Claro que não está tagarelando. Eu queria mesmo conversar com você há muito tempo. Queria te conhecer, a Jane que está lá em toda a live. Nada lá em toda a live. Ai, ai. Então tá bom, não Mas... vou mais tomar seu tempo. Tá na hora do almoço já, né? mas Praticamente. meu esposo não vem, a minha marmitinha já está pronta. Ah, pronto, então tá. Mas muito obrigada pelo É? seu tempo, viu? Que Eu Deus que te agradeço tirar abençoe. o Se seu. precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom. Quando eu pensei de te perturbar para perguntar, você colocou lá, ensinou todo mundo lá a porcentagem, lá, calcular as porcentagens das farinhas. Eu falei, a chave de ouro do curso para mim chegou. Pronto. Que bom, fico muito feliz, muito Não, mesmo. sim, não, eu agradeço e, né, a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua sinceridade, o seu compromisso, tá? E que Deus continue te iluminando, tá? Que você já é luz, mas que você brilhe cada dia mais na vida das pessoas por onde passar, principalmente para você mesma. Que nada, não importa quem seja, se é no seu canal, se é fora do seu canal, a gente não sabe o que vem pela frente, que não sabemos amanhã, só Deus sabe, mas que você não deixe nada nem ninguém que apague seu brilho. Hum, Aconteça o que acontecer, sempre olhe para dentro, que você é muito especial. muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo para você, fica com Deus. E tô por aqui se precisar, viu? Tá bom. Eu Muito também obrigada. estou sempre aqui. Se precisar, tá? Pode deixar. Fica com Deus. Amém. Você Tá bom. também. Bom dia. Tchau, Tá. tchau.